Opa! Bem-vindo à aula número 9 do nosso curso O Manual Secreto das Falácias Esquerdistas. Na aula passada, eu falei com você sobre o primeiro tipo mais comum de falácia mental, a falácia da autoridade. Agora nós vamos falar sobre o segundo tipo de falácia mental mais comum, a falácia do senso comum, que também é conhecida aí pelos eruditos como falácia ad populum. Em termos gerais, a falácia do senso comum ela é bem parecida com a falácia da autoridade, mas ela tem uma diferença, um detalhe que faz toda a diferença. Ela tenta parecer o máximo impessoal possível. Na falácia do senso comum, o argumento ele não é embasado por uma instituição, ou uma associação, ou uma autoridade específica. A pessoa simplesmente sugere que, uma vez que todo mundo concorda com um determinado argumento, então aquele argumento corresponde à verdade. A falácia do senso comum, ela seria então como um consenso de autoridades sem autoridade. Um tipo de bom senso eleito pela opinião majoritária. É por isso que eu também costumo chamar a falácia do senso comum de falácia do bom senso. Eu vou acabar mexendo com esses dois termos ao longo da aula, então não vem me culpar não, tá? Eu acabo tratando as duas os dois nomes como sinônimos. Falácia do bom senso ou falácia do senso comum. Significa a mesma coisa, tá? Relaxa aí. O problema é que aquilo que nós chamamos de senso comum ou bom senso raramente corresponde a informações rigorosamente detalhadas, acuradas, verificadas e coerentes. Por exemplo, se eu te perguntar, sem olhar num livro, sem olhar na internet, sem consultar um especialista, você saberia me dizer aqui e agora quais cogumelos são comestíveis? No aperto de ter que responder aqui agora, você provavelmente vai dizer alguma coisa. Ué, Alessandro, basta usar o bom senso. Olha, mas eu vou te falar, todos os cogumelos são comestíveis. O problema é que alguns cogumelos só são comestíveis uma vez. Você vai comer e vai morrer. Mas comestíveis, todos são. Quando a gente apela para o senso comum, bom, o senso comum não é um guia de botânica. Ele não vai conseguir te informar muita coisa útil sobre os cogumelos. E o senso comum também não é uma bússola infalível. Ele simplesmente apela para o rumor, né? Ele apela para um boato. O senso comum, ele apela para uma coisa que a gente chama de efeito manada. O efeito manada, ele é simples de... O efeito manada, ele é simples de explicar. Todo mundo tem esse desejo de ser reconhecido, de ser estimado pelas outras pessoas, né? Todo mundo quer se sentir parte do grupo. Lembra Aristóteles? O homem é um ser social, o homem é um ser político. Sim, a gente quer se sentir parte da tribo. E nada melhor para você conquistar popularidade do que concordar com as coisas que a maioria do grupo parece concordar, ou falar as coisas que a maioria do grupo gostaria de ouvir. Então, o mentiroso, o falacioso, ele apresenta o argumento dele como se aquele argumento fosse o senso comum de um grande grupo, quando aquele argumento não tem nada disso. Você consegue encontrar alguns exemplos dessa lógica indutiva da falácia do senso comum ou da falácia do bom senso, quando você ouve algumas coisas do tipo: você deveria ler tal livro, está todo mundo lendo. 3 de 4 pessoas recomendam. Olha, certas coisas nem precisam ser ensinadas. Ou então, verde é a nova cor da estação. É o seguinte, primeiro, alguns livros de sucesso, eles podem muito bem ser uma porcaria, e as livrarias estão cheias deles. Segundo, a única coisa verdadeira
com relação à opinião da maioria é que ela representa a opinião da maioria. Daí a essa opinião corresponder à verdade ou ao que é bom e correto, vai uma distância enorme chamada deliberação crítica. Terceiro, quando alguém fala que certas coisas não precisam nem ser ensinadas, deixa eu te perguntar, então quem vai determinar quais coisas vão ser ensinadas ou não? A maioria? E por último, quem foi exatamente que determinou que verde é a cor da estação, ou abóbora, ou fúcsia? Tem uma cor chamada fúcsia. Os esquerdistas, esses mestres do engodo, eles adoram utilizar as falácias do senso comum e você consegue perceber isso em frases e manchetes como essas aqui, ó. Todo mundo sabe que a direita não quer que filhos de pobres estudem. Esse foi o teor da coluna assinada pelo escritor Pedro Breyer no portal O Cafezinho em 24 de julho de 2017. Mas espera lá, todo mundo quem? Eu não ligo, eu quero que todo mundo estude. Não interessa a cor da pele, qual a classe social, se o cara tem um olho só, é manco, torce para o Flamengo, Botafogo, Fluminense, para mim tanto faz. Eu quero que ele estude e eu sou de direita. É óbvio que o governo Bolsonaro vai ruir. Lobão, em entrevista para a revista Veja São Paulo, em maio de 2019. Ô, Lobão, é óbvio para quem? Outra manchete, ó. Bolsonaro age com a falta de técnica e inteligência que lhe é bem evidente. Folha UOL, 29 de novembro de 2018. Falta de técnica que é evidente para quem? E falta de inteligência? O cara foi eleito presidente da República de um dos 10 maiores países do mundo, utilizando R$2.800.000 e um celular, se bobear, mais vagabundo que esse aqui que eu estou gravando esse vídeo para você. Age com falta de inteligência. Ok. Última manchete, ó. O mundo inteiro sabe que Bolsonaro é um extremista perigoso. Jornal Gazeta do Povo, 7 de outubro de 2019. O mundo inteiro, isso inclui os habitantes da ilha Sentinela do Norte, a ilha mais isolada do mundo. Será que o mundo inteiro ele inclui também os moradores das Ilhas Coco e os pescadores lá da comunidadezinha chamada Kiribati? Ou será que o mundo inteiro, que o jornal Gazeta do Povo citou, ele inclui só o mundo daqueles socialistas comunistas, como aquela dupla que ia ser eleita presidente e vice-presidente desse país? Quem que é o mundo inteiro? Quando essa galera fala o mundo inteiro, eles não estão empregando isso como uma simples figura de linguagem, não se deixe enganar com isso não. Quando a esquerda utiliza expressões assim, ela está utilizando uma ferramenta de manipulação para poder pegar a opinião da manada bem no contrapé da falácia do senso comum. Lembra, a falácia do senso comum, ela trata um ponto de vista subjetivo como se ele fosse um fato óbvio, incontestável e evidente para todo mundo. A falácia do senso comum, ela é um apelo para que você concorde com opiniões particulares de uma pessoa, como se essas opiniões correspondessem às conclusões de todas as pessoas. Do mesmo jeito que a falácia emocional do testemunho ou a falácia mental da autoridade, você não é obrigação sua, e para falar a verdade, você não deveria aceitar o apelo ao senso comum como se isso fosse um carimbo mostrando que a opinião de um grupo de pessoas corresponde à verdade dos fatos. Sempre que você tiver na dúvida, procura os fatos, não as pessoas, e menos ainda procurar o que as pessoas dizem a respeito do senso comum. Se você se acha uma pessoa de direita e sensata, tenta evitar argumentos da falácia do senso comum como justificativas para suas próprias alegações. Estude,
Leia, leia muito, leia sempre, leia todo dia. Leia a ponto de tornar todos os seus argumentos fundamentados em evidências sólidas, não em opiniões rasas e imprecisas que você ouviu alguém dizer algum dia, em algum lugar, no meio da manada. A tarefa dessa aula é bem simples, você já fez isso antes. Eu quero que você procure na internet por algumas manchetes esquerdistas que você identificou como sendo falácias do senso comum e vem aqui depois e cola na seção comentários dessa aula. Mais tarde a gente se vê na aula número 10, onde eu vou te falar sobre o terceiro tipo mais comum de falácia mental, a falácia da tradição. Um abraço!